falar com vocês um pouco sobre o tema a Palavra de Deus. Abra comigo a Bíblia em Provérbios, capítulo 30, dos versos 5 a 6. Provérbios, capítulo 30, dos versos 5 a 6. Vamos encontrar ali um princípio que rege a Palavra de Deus. Lá diz assim: a Palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Amém? Olha, o princípio aqui é que nós não devemos acrescentar nada à palavra de Deus. Nós vamos falar essa noite sobre os acréscimos que ocorreram através dos tempos na palavra de Deus. A Bíblia, ela é o livro mais lido do mundo, mas também o mais distorcido pelos homens. Nós vemos ali Pedro, 2 Pedro 3,16, dizendo que há pontos difíceis de entender que os indoutos inconstantes torcem para a sua própria perdição. Então, as pessoas que não são sinceras, elas se aproveitam de pontos difíceis da Bíblia para torcer e levar para o seu lado, levar para justificar uma vida de prazer e pecado. Quer um exemplo? A palavra vinho na Bíblia pode ser tanto traduzida como vinho com álcool e vinho sem álcool. Quem gosta do álcool vai dizer o quê? Que é vinho com álcool, que diz a Bíblia lá que Jesus tomou. E nós sabemos que não foi, que Jesus, ele era puro, não tomaria nada que deturpasse a sua mente. Mas as pessoas se aproveitam desses momentos, de pontos difíceis para distorcer. Por exemplo, a nossa Bíblia tem quantos livros, irmãos? 66. Mas a Bíblia Católica tem 7 livros a mais, um acréscimo aí. Acréscimo de 7 livros a mais. Quais são eles? Olha só: Judite, Tobias, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, 1º e 2º Macabeus e adições nos livros de Esther e Daniel. Hoje eu vou fazer uma coisa que talvez você nunca tenha visto por aí. Hoje eu vou abrir esses livros aí, vou mostrar para vocês alguns textos e comparar com a Bíblia. Esses livros acrescentados, que nós chamamos de livros apócrifos. Nós, adventistas, chamamos de livros apócrifos, ou seja, livros não inspirados por Deus, livros históricos. Reconhecemos que são históricos, mas não inspirados. Então, primeira coisa motivo de nós considerarmos como apócrifos é que eles não fazem parte do canão hebraico. Então, o Velho Testamento é escrito em hebraico, mas esses livros apócrifos foram escritos em grego. Olha, aqui já começou alguma coisa para desconfiar. Segundo ponto, não foram citados por Cristo e por nenhum apóstolo no Novo Testamento. É muito comum Jesus citar o Velho Testamento, Isaías citar Jesus. E o que se passa em João também se passa em Mateus, Marcos, Lucas. Mas o que se passa nesses livros apócrifos não são mencionados nos demais livros que nós consideramos inspirados por Deus. Aqui já tem mais um ponto agravante. E o pior de todos é que eles apresentam ensinamentos contrários ao restante das Escrituras, que nós vamos ver agora. Por que eles apresentam ensinamentos contrários? Olha só, vamos abrir então um livro apócrifo, vamos ler o livro de Tobias. Tobias capítulo 6, dos versos 7 a 8, olha o que diz lá. Tobias interrogou o anjo: Azarias, meu irmão, peço-lhe que te digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandaste guardar. O anjo respondeu-lhe: se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito. Olha só, de acordo com Tobias,
o que espanta demônios é o fundo dos órgãos do peixe posto sobre brasas. Peixe tem poder para espantar demônios, Toninho? Ele até riu, né? Olha o que diz a Bíblia. O que de acordo com a Bíblia, o que espanta demônio? Esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. De acordo com a Bíblia, Marcos 9, 29, o que espanta demônio é oração e jejum. Olha só. Não um livro inspirado. Agora vamos para Macabeus. Capítulo 12, dos versos 39, 42 a 46, segundo Macabeus, tá bom? Judas e seus companheiros, 39, foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. E puseram-lhe em oração para implorar-lhes o perdão completo do pecado cometido. Olha só que coisa estranha. Então, o povo foi no cemitério e começou a fazer oração pelos mortos. Oração pelos mortos resolve, meu querido. Olha, o verso 43. Em seguida, fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados, como se pudesse comprar a salvação deles. Eis que, porque ele pediu um sacrifício expiatório, para que os mortos fossem livres de suas faltas. Olha só, duas coisas estranhas aí. Primeiro, orar pelo morto. E segundo, oferecer um dinheirinho ali para ver se eles possam ser salvos. Olha que coisa estranha, orar pelos mortos. Veja, irmãos, as nossas orações em favor dos mortos não podem influenciar na decisão de Deus de salvar ou não. Cada um de nós será julgado, de acordo com Mateus 17, 27, 16, 27, conforme as suas obras. É conforme as suas obras, não é conforme as nossas. Não podemos salvar ninguém. Chegamos à conclusão que o julgamento é algo individual. Como diz Romanos 14, 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, a salvação ela é individual. Eu não posso fazer nada para salvar você. Quem salva é Cristo. E a própria pessoa se arrependendo e se entregando a Ele. Não podemos fazer nada pelos mortos. Por exemplo, oração ou reza. Mais uma problemática, o terço. A Bíblia diz, e orando não useis de vãs repetições. Veja, a reza é realmente uma repetição. Oração é abrir o coração a Deus como um amigo, conversar com Ele. Não é uma reza. No livro de Tobias, nós encontramos mais detalhes ainda. Vamos abrir agora Tobias, capítulo 12, dos versos 8 a 9. Olha o que diz lá. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum. E a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte e ela paga os pecados. Olha só. Então você joga um dinheirinho e aí seus pecados são apagados. É assim mesmo, irmãos, que ensina a Bíblia. Será que Deus... Olha como a coisa não faz sentido. Como que eu posso jogar um dinheirinho para Deus? Se todo o dinheiro do universo já pertence a Deus. Ageu 2:8 diz que toda a prata e ouro pertence a quem? A Deus. Como é que ele ia se motivar ou pedir algo que em tese já pertence, é dele? Não faz sentido aqui. Veja, não tem cabimento Deus pedir algo material para fazer ele mudar de ideia, não é mesmo? A Bíblia, em Atos 3,19, agora a Bíblia verdadeira, explica o que apaga pecado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3,19. O que apaga pecado de acordo com a Bíblia? Arrependimento no coração. Conversão, olha só. Não bate com a Bíblia. Por que não bate? Porque não é um livro inspirado por Deus. Tobias. A Bíblia diz assim, olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com um precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue
de Cristo. 1 Pedro 1, 18 a 19. Então, não foi com coisas materiais, como prata e ouro, mas foi com o quê? Com o sangue de Jesus, que pode salvar a humanidade. Ofertas pelo pecado na Bíblia, ele era um simbolismo que remetia ao sangue de Cristo. Então, vamos fazer no Velho Testamento. Se oferecia um cordeiro, que representava quem? Quem é o cordeiro na Bíblia? Jesus. Então, a oferta pelo pecado levava as pessoas a pensar ao simbolismo de Jesus. Servia para mostrar que apenas o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todo pecado. Amém? Por isso. E a oferta, ela não servia para comprar a salvação ou perdão. Não era essa a função. Uma segunda função da oferta era para agradecer a salvação. Não para comprar, mas agradecer ao que Deus já tinha nos dado. Tá? Essa é realmente o caminho certo do entendimento da oferta pelo pecado. Por que, então, existem essas esmolas aí para comprar salvação? Isso é uma característica histórica de interesses comerciais que teve a igreja nos tempos bíblicos e também depois. Veja, no Apocalipse, aparece lá um cavalo preto, que representa uma fase da igreja, do ano 313 ao ano 538. O que aconteceu lá? Olha só, Apocalipse 6, 5 a 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem, e olhei, eis um cavalo preto. E o que estava montado nele tinha uma balança na mão, e eu vi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: o quenis de trigo por 1 denário, e 3 quenises de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que é denário, irmãos? No dicionário, o que é denário? Dinheiro. 1 quenis de trigo por 1 denário, e 3 quenises de cevada por 1 denário. Aqui está dizendo que nessa fase da igreja, o comércio entrou na igreja. As pessoas cobravam pela salvação. A igreja cobrava pela salvação. E o cavalo preto representa a idade escura, que está nos livros de história. Então, ali a transição entre Roma pagã e Roma papal, nós já sabemos, né? O imperador Constantino se tornou cristão, mas trouxe com ele doutrinas pagãs para a igreja passar a obedecer. E uma delas, por exemplo, era a guarda do domingo, por exemplo. Né? Costumes pagãos entraram para a igreja, inclusive o comércio. Passaram a pagar para as pessoas se tornarem cristãos e também cobrar pela salvação. E você pode ver que isso aí foi longe, né? Que ali em Martim Lutero, ali, tem um filme muito bom que chama Lutero. Recomendo, se você nunca assistiu, procure para assistir. Ali mostra as indulgências. Ali até na época de Lutero, ali em 1500, já tinha isso aí. A igreja cobrando pela salvação. E aquele filme é muito bom. E ali você vai ver o que a igreja fazia, tá? Virou um comércio, uma doutrina querida da igreja, que ela não quis se afastar porque trazia recursos para a igreja. Corrupção da verdade. Olha, mas vamos continuar abrindo aqui. Tobias, livro de Tobias, capítulo 5, dos versos 15 a 17. Então o anjo disse-lhe: eu o levarei até lá e te reconduzirei. Tobias então perguntou-lhe: rogo-te que me digas de que família e de que tribo és tu. O anjo respondeu: que é que procuras a raça do servo ou o próprio servo para acompanhar teu filho? Mas para tranquilizar-te, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. Olha só, o anjo respondeu: eu sou Ananias, filho do grande Ananias. Que Azarias, né? Que coisa estranha é essa, irmãos? A Bíblia diz que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Como assim um anjo é filho de um homem? Que bagunça é essa aí? Né? Que é isso? É um anjo mentindo. Um anjo bom, porém mentindo. Por que ele mente? Porque não é um livro inspirado por Deus. Olha só outra... agora vamos abrir outro livro, Eclesiásticos. Até o nome já é estranho, né? Eclesiastes, Eclesiásticos. É uma
réplica aí, né? Tentativa de replicar, olha só. Capítulo 12, dos versos 4 a 5. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mal e ao pecador o que merecem. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Daquele que é bom e não auxilies o pecador. Olha só, é isso que Jesus ensinou. Quem é bom, Deus abraça e beija, e quem é ruim, não auxilies o pecador. Esse aí é castigo. É assim que a Bíblia ensina, irmãos. Olha só o ensino bíblico como é bem diferente. Se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam os que os amam. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, nunca desanimado, porque ele é benigno até para com os integrantes e maus. Olha só, como é bem diferente. Enquanto um texto diz, olha, não procure, não auxilie, não ajude o pecador, a Bíblia diz, procure os inimigos, fazei bem, emprestai, nunca desanimado, porque é assim que Deus é, até com os maus. Por que há uma discrepância entre um texto e outro? Porque não é um livro inspirado por Deus, né, irmão? Se fosse inspirado por Deus, ele apresentaria os mesmos ensinamentos de Cristo. Continuando Eclesiástico, agora o capítulo 49, dos versos 5 a 6. Pasmem agora, hein? Olha só. Lá diz assim, exceto Davi, Ezequias e Josias, todos pecaram. O rei de Judá abandonaram a lei do Altíssimo. Irmãos, é isso mesmo? Davi não pecou? Ezequias não pecou? Josias não pecou? Relatos, vários pecados, e até graves de Davi na Bíblia, né? A Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3, verso 23. Mas de acordo com o Eclesiástico, Davi, Ezequias e Josias, não. Olha só, é um livro inspirado por Deus? Com certeza não é. Agora vamos para o livro de Judite. Judite, capítulo 1, verso 5. Ora, no 12º ano de seu reinado, Nabucodonosor, que reinava sobre os assírios em Nínive, a grande cidade, fez guerra e venceu. Olha só, irmãos, de acordo com Judite, Nabucodonosor, ele reinava sobre quem? Os assírios em Nínive. O que diz a Bíblia? Esdras, capítulo 5, verso 12, que Nabucodonosor era caldeu e rei de Babilônia. Olha só, irmãos, nem geografia e história, nem como histórico, né? Até como uma consideração histórica do livro também acaba falhando, né? Olha o livro de Sabedoria, capítulo 8, os versos 10 a 13. Graças a ela receberei as honras das multidões, e embora jovem como sou, reconhecerão penetração do meu julgamento, e excitarei a admiração dos reis, e por meio dela obterei a imortalidade, e deixarei a posteridade uma lembrança eterna. Então aqui está falando de imortalidade, terei imortalidade. Sabedoria 8, 10 a 13. Mas a Bíblia aqui diz, em 1 Timóteo 6,16, que só um possui a imortalidade. Quem é? Deus, aquele que possui, ele só a imortalidade. E os mortos, diz a Bíblia, que não sabem que hão de morrer, não tem recompensa, não tem mais amor, não tem ódio, inveja pereceram, não tem parte alguma neste século. Depois que o homem morre, ele morre mesmo. Não tem mais conhecimento e sentimento de nada. Agora vamos de novo para o livro de Sabedoria, capítulo 3, os versos 1 a 10. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Olha, estão falando dos mortos. Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus os provou. Verso 7. No dia de sua visita, eles se reanimarão e correrão como centelhas na palha, julgarão as nações e dominarão os povos. Olha só, depois de morto, aqui está falando que há um purgatório. Purgatório não tem na Bíblia, mas tem nos livros
apócrifos, uma espécie de um compartimento em que os mortos lá tentam se purificar e melhorar, reencarnar, não é mesmo? De acordo com sabedoria. E esse purgatório foi criado no ano de 593, pelo Papa Gregório I, de acordo com o segundo Macabeus. O Concílio de Florença, em 1439, aprovou a doutrina que foi confirmada depois do Concílio de Trento, em 1563. Então, oficialmente, em 1439 surgiu o purgatório. Aí vem a pergunta, né? E aqueles que morreram antes do Papa escrever que existia purgatório, para onde foram? Né? Não faz o menor sentido, não é mesmo? O purgatório não existe na Bíblia, porque Hebreus 9, 27 e muitos outros textos diz que aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma vez só, vindo depois o juízo, vindo depois a sentença. Não tem segunda oportunidade. Morrendo o ímpio, perece a sua esperança. Provérbios 11, verso 7. 2 Coríntios 6, verso 2. Por que Paulo diz aqui? Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Por quê? Porque amanhã, se você morrer, se você não estiver em Cristo, perdido para sempre você estará. Então, não existe purgatório. É uma doutrina satânica para fazer a pessoa pensar que existe uma outra oportunidade. E aí, ela descobre lá na frente que não havia. E aí já era, né? Já perdeu a oportunidade. Embora, irmãos, você sabe que existem muitas pessoas por aí enganadas, né? Pelos livros apócrifos, doutrinas erradas. Porém, Jesus disse assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz. Amém? Amém. Quer dizer que tem pessoas aí em outras denominações enganadas, mas são sinceras. E Jesus tem um olhar carinhoso para todas elas. E ele disse assim: olha, um dia não são deste aprisco, mas um dia elas ouvirão a minha voz. Às vezes esse ouvir a voz pode ser um pouquinho antes da volta de Jesus somente, né? Ou um pouquinho antes da pessoa morrer, mas elas ouvirão a minha voz. Isso é muito bom. Bom saber que Deus tem consideração por todas as ovelhas, independentemente de qual igreja ela é. Mas Jesus tem uma voz e ele chama todos para a verdade. Olha só, Salmos 86, 10. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para temer o teu nome. Amém? Que essa seja a nossa oração, hoje, sempre. Amém?